Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos gravando uma série de leituras e comentários sobre 7 vezes que Jesus nos ensinou a orar orando. Lembrando que sempre tem o modelo de oração nos foi ensinado por Jesus lá na oração do Pai Nosso. E hoje gostaríamos de falar sobre a oração de Jesus no Getsemane, que poderia ser resumida em: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu gostaria de ler, nós encontramos em 2 evangelhos essa passagem de Jesus. Uma está em Mateus capítulo 26, verso 36 a 46. A outra está em Lucas 22, 39 a 46. Vamos ler alguns versículos aqui, você pode ler todo o texto. E depois eu quero ir lá para Hebreus, capítulo 5, versos 6 a 9, para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Então vamos lá, Mateus 26, 36 a 46. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre os seus rostos, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, partamos, eis que é chegado o que me trai. Agora vamos lá em Lucas capítulo 22. Lucas, ele coloca um detalhe que Mateus não coloca aqui e eu acho interessante. Vamos ver como é que está escrito em Lucas, capítulo 22, verso 39 a 46. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo, presta bem atenção: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Esse detalhe Mateus não cita. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Também esse detalhe só Lucas fala. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai,
para que não entreis em tentação. Há duas coisas nessa oração de Jesus que nos remete à oração do Pai Nosso. A primeira delas é o seja feita a tua vontade. E a segunda delas, não nos deixeis cair em tentação. E essas dois aspectos estão muito ligados. Que tentação é essa que Jesus tanto fala? Não nos deixeis cair em tentação. E por que essa parte da oração, esse pedido, tem a ver com seja feita a tua vontade? Acredito eu, na minha vida, na minha própria experiência, que uma das coisas mais difíceis na vida é nós abrirmos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas, quando oram, elas estão focadas naquilo que elas querem. E a oração, muitas vezes, não passa disso. Onde nós colocamos o que nós estamos desejando. E a gente já falou aqui que o principal propósito da oração não é convencer a Deus a fazer o que nós queremos. Não é converter a Deus à nossa própria vontade. A grande luta da oração, e que Jesus experimentou aqui, foi abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E é uma situação muito difícil para Jesus. Ele iria sofrer nas mãos dos pecadores, ele iria ser torturado e ele iria morrer pregado numa cruz. E isso, naquele momento, pareceu a Jesus muito difícil. A ponto do texto dizer que ele se entristeceu até a morte. E Lucas dizer que ele suava como gotas de sangue. E isso mostra, quando a gente pensa que é Jesus, o Filho de Deus, aquele que saiu do Pai, que tinha uma vontade própria, porque ele, quando sai do Pai, se torna uma pessoa própria, diferente do Pai, ainda que tenha saído do Pai. E mais, ele se tornou um homem, ele se esvaziou da sua glória divina, se tornou um homem e agora iria enfrentar algo terrível. E isso para nós é uma lição importante, porque na vida, em muitos momentos da vida, a nossa vontade vai se chocar com a vontade de Deus. E é nessa hora que nós precisamos buscar a Deus em oração e orar como Jesus. Entregar a própria vontade. Note que ele faz isso, segundo Mateus, 3 vezes. Na primeira, ele chega a dizer, se é possível eu não tomar esse cálice, passa de mim. Mas depois que ele viu que os discípulos que os próprios discípulos não haviam conseguido vigiar com ele em oração, ele volta e ele muda sua maneira de orar. Ele já ora, Senhor, que não se faça a minha vontade, mas a tua. E ele ora assim, e foi registrado assim, justamente porque muitas vezes nós iniciamos a nossa oração, quando a nossa vontade se choca com a vontade de Deus, justamente pedindo que, se possível, nossa vontade seja feita. Mas nós precisamos chegar nesse ponto de entregar a própria vontade. Eu chamo isso de cruz antes da cruz. Lembra que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz. E tomar a cruz é justamente entregar a própria vontade. Às vezes, né, nós não queremos abrir mão da nossa vontade, ainda que Deus não vai atender a nossa vontade, vai fazer a dele, e nós dizemos, isso é uma cruz. Não, a cruz, ela só é realmente a cruz de Cristo
se ela é tomada por nós. Não é a coisa acontecer contrário ao que nós queríamos, que é a cruz. Mas antes disso, é quando nós entregamos a nossa vontade a Deus, para que a vontade dele seja feita. E foi isso que Jesus fez. Vamos ler em Hebreus capítulo 5, versos 6 a 9. Hebreus 5, versos 6 a 9. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Verso 10. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É tão interessante essa passagem de Hebreus. Ele está falando justamente daquele momento em que Jesus entregou a sua vontade ao Pai. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. É justamente aí que está, ao meu ver, um desafio para nós, enquanto pessoas que oram, que é justamente orar para entender a vontade de Deus. Orar para entregar a nossa própria vontade a Deus. E há muitos momentos na nossa vida em que nós gostaríamos que algo fosse dessa forma, de uma determinada forma, mas nós entendemos que a vontade de Deus é outra. E é muito importante que nós não caiamos na tentação de chamar a nossa vontade de vontade de Deus. E há muito isso no meio religioso. E eu experimentei isso na minha própria vida durante muito tempo. Muitas coisas que eu acreditava que era a vontade de Deus, era na verdade a minha vontade, revestida de motivos religiosos, né? E nós muitas vezes vemos isso. Nós vemos isso hoje muito, né? Pessoas falando da sua própria vontade, da própria vontade humana religiosa, e dizendo que estão fazendo a vontade de Deus, quando na verdade é a sua própria vontade. Isso é muito perigoso, porque às vezes nós começamos a ver sinais de Deus que batem com aquilo que nós queremos e entramos numa situação complicada. Andamos muito tempo na nossa própria vontade, dizendo que é a vontade de Deus, porque nós não aprendemos isso que Jesus nos ensina aqui, que é entender a vontade de Deus e abrir mão da nossa própria vontade. Por isso Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e pode nos salvar. Salvar principalmente desse homem egoísta, desse homem que quer ter o controle, desse homem que quer estar no trono do coração e que muitas vezes falsifica a vontade de Deus sendo a sua própria vontade. Faz da sua própria vontade a vontade de Deus. Mas Jesus não fez isso. Jesus foi muito claro. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.